Gerenciamento de conflitos. Introdução, proposta, o ser humano, organização familiar, entidade empresarial, exemplos de conflitos, conclusão e bibliografia. Introdução. Histórico. O primeiro conflito interpessoal que se tem notícia para povos cristãos encontra-se na Bíblia Sagrada, Velho Testamento, livro de Gênesis, capítulo 4, autor Moisés, 1450 a 1410 a.C., onde Caim mata Abel por inveja, porque Deus apreciou mais a oferta de Abel. Segundo o livro sagrado, Deus amaldiçoou Caim como lavrador e tornou-o um peregrino. No século I, era do domínio romano, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Novo Testamento da Bíblia Sagrada, através da palavra elimina o conflito que aflige o ser humano e o abençoa, regenerando não só a sua alma, mas todo o seu corpo. Um dos grandes fatores das conquistas realizadas por Alexandre o Grande era a união que havia entre a sua elite de comandantes. Proposta. A humanidade. Embora alguns dos exemplos citados no capítulo 5 do título Exemplos de Gerenciamento de Conflitos acabem punindo o homem como sentença para resolver o conflito, é importante notar que a humanidade, infelizmente, evolui não só com acerto, mas também com erros e punições. Objetivo. A finalidade deste exame é mostrar alternativas técnicas com princípios na valorização do homem. Exemplo: num determinado grupo, independente do tipo de organização, a maioria das pessoas sabe o que é preciso fazer para equacionar um determinado conflito. Porém, por inabilidade, desconfiança, negligência, má liderança, ausência de valores, cultura, preconceito, personalidade, interesse, etc., o grupo não pratica medidas cabíveis para solucionar o problema. O ser humano. Nascimento. A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, mostra que Adão e Eva tinham as suas necessidades supridas no paraíso, conforme as regras de Deus. Porém, Eva e Adão comeram um fruto proibido e assim a humanidade vem procriando e prosperando neste planeta denominado Terra. O primeiro conflito da história do cristianismo mostra o homem desafiando e desobedecendo a Deus, o Ser Supremo, Criador do Universo. Crescimento. A raça humana evolui tecnologicamente em diferentes áreas necessárias à sua sobrevivência e desenvolvimento. Grandes adventos históricos e conflitantes entre os povos marcam o desenvolvimento humano. Esta característica humanística de provocar conflito e ser passivo do mesmo é de caráter individual e até mesmo interpessoal quando pessoas interagem com objetivos comuns. Resta saber se o futuro reserva menos conflitos e problemas, buscando soluções com um grau de satisfação plena para a humanidade. Na empresa, muitas vezes, situações inadequadas são suportadas com finalidade da manutenção do emprego. É importante salientar que onde existe conflito há pelo menos um interesse. Tal premissa sempre é resolvida buscando-se um caminho hierárquico ou prioritário ou legal ou do poder ou de negociação ou de atitudes ou, entre aspas, omissões. A solução pode estar conjugada em mais de um conceito. O conflito só existe se houver um ou mais interesses. Organização familiar. É nessa instituição maravilhosa e básica para tudo que o indivíduo, a partir da infância, convive e vivencia seus primeiros conflitos de interesse. Na hierarquia paternal, através do seu comando provedor, faz importante o caráter dos pais, agregado de valores éticos, morais, legais, bons costumes,
ordem, compreensão, paciência, carinho, etc., que certamente são fundamentais para a escolha e aprimoramento dos interesses dos descendentes. Os interesses são apreciados, decididos e escolhidos conforme os valores que basicamente são aprendidos e guardados desde a infância, podendo variar e aumentar no decorrer do tempo. Independente de aceitação, onde há valores há interesses, e vice-versa. Entidade empresarial. Logo, o conflito é gerenciado pela hierarquia e o alto comando da empresa. Tecnicamente, a empresa é lugar de lucro, pagando salário aos empregados e dividendos aos acionistas. Porém, é idealizada e composta por seres humanos que cometem erros e acertos e são de natureza conflitante, entre outras emoções. Existem diversas formas em livros e na internet conceituando e qualificando o gerenciamento de conflitos. Este estudo mostra que conflito é uma das essências do ser humano e, quando acontece, é porque certo interesse está em jogo. Análise das ferramentas, valores. Assim, tudo deve estar regido por princípios, ética, moral e legislação. Compreensão. Um bom administrador deve procurar conhecer e entender as pessoas que estão ao seu redor. Negociação. Imparcialidade do mediador perante as partes, deixando claro que o seu interesse maior é a empresa. Solução. O ideal é que não atinja prejudicialmente as pessoas, e sim o problema. Poder. Deve ser exercido com sabedoria, subordinado aos valores, compreensão e negociação. Liderança. Grande parte dos conflitos existentes das empresas ocorre por culpa das lideranças. Tempo. Tempo é dinheiro e os prazos estão correndo. O conflito deve ser resolvido o mais rápido possível, não trazendo prejuízo aos envolvidos e muito menos à empresa. Resultado. Deve ser catalogado com todas as etapas no banco de dados da empresa, com consulta disponível para todos os gestores e alto comando da empresa. Observação. Anotar as ocorrências prévias e posteriores ao conflito, salvo certas exceções, como, por exemplo, reputação. Acompanhamento. As providências ou planos estão tomados. Todas as atividades inerentes à empresa devem ser acompanhadas e até verificadas de perto quando necessário. Lembramos que a autonomia funcional é indispensável para o trabalho. Formulário de conflito de interesse, composto de 11 itens. Destes itens, comentaremos a negociação. A negociação é reflexo do interesse, dos valores e do conflito, e sim, a negociação deve estar bem descrita, porque dela acarretará a solução para o conflito. Pirâmide do mediador. Valores, interesses, conflito, negociação, solução. Interesses advém de valores, conflito advém de valores e interesses. Negociação advém de valores, interesses e conflito. Solução advém de valores, interesses, conflito, negociação e solução. Planejamento. Alguns tipos de interesses, por precisarem de tempo, só estarão resolvidos através de um planejamento de trabalho e equipe bem detalhado, utilizando, por exemplo, motivação, tecnologia, conhecimento e ferramenta gerencial. A equipe de trabalho é mais importante do que qualquer projeto. Por isso, faz-se necessário que as empresas tenham psicólogos agindo
principalmente como conselheiros, com o objetivo de tranquilizar e preparar a mente para a jornada empresarial. A vida pessoal e profissional, respeitando-se os limites, devem ser compatíveis e harmoniosas. Exemplos de conflitos gerenciais. Vamos dar destaque apenas ao 7º exemplo. Numa empresa de telefonia celular, o gerente de recursos humanos solicitou verbas à diretoria para oferecer cursos aos seus subordinados. Como resposta, recebeu um não, alegado que a empresa estava com um volume muito alto de ações na justiça, contrário aos seus interesses, e que estava previsto desembolsar neste ano uma quantia significativa com processos judiciais. O gerente de RH se prontificou a fazer um estudo planejado para a diretoria, no intuito de reduzir de imediato 50% no próximo ano do número possível de ações na justiça contra a empresa. O diretor se comprometeu em ceder verba se o plano se comprovasse naquele ano. No ano seguinte, o gerente de RH recebeu verba para os cursos. Feitos os estudos, o problema foi localizado no SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, que era realizado por uma empresa externa contratada para prestar este serviço. 5 anos atrás, a empresa de telefonia celular treinou a equipe da prestadora de serviços de SAC para que melhor pudesse atender aos clientes. Verificou-se que a equipe que tinha recebido treinamento, apenas uma funcionária ainda trabalhava no SAC. Constatou-se que o atendimento prestado era de péssima qualidade. Consequentemente, o contrato entre as duas empresas foi cancelado. No ano seguinte, a empresa de telefonia tinha o menor índice de processos judiciais entre a concorrência. O plano de RH previa acompanhamento mensal das ocorrências de SAC. Conclusão. A intenção deste trabalho simplesmente contribui com um conjunto histórico, teórico e prático como ferramental de ajuda nos conflitos empresariais e na própria vida que o homem comum e administrador tem que enfrentar e gerenciar. Com a nanotecnologia, internet e evolução da humanidade em várias áreas, que tipos de organizações surgirão? E com que conceitos? Qual o impacto no meio ambiente e na economia? Espera-se que o futuro seja sempre melhor. Os conflitos e demais problemas buscando respostas sempre acompanham o homem e ele os supera. Bibliografia, Bíblia Lumina, Hidalberto Chiavenato, Eunice Nascimento, Paulo Góes. Gestão de pessoas, gerenciamento de conflitos, Paulo Góes, administrador de empresas e pós-graduado em gestão de pessoas. Espero que você faça um bom proveito deste humilde estudo. Obrigado.